Uau! Nessa manhã, acho que tudo que eu quero é não atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. Well, this morning, all I want is to not disturb what God is doing here. Eu creio que o livro foi só a desculpa de Deus para me colocar nesse lugar e me encher de tudo que está sendo I derramado. believe the book was just an excuse for me to connect to you and be part of what God is outpouring here. É muito importante quando a gente pode ser trazido de volta para o centro. It's so important when we are able to be brought back to the center. E, bom, a minha missão My é mission. falar sobre discipulado. Is to talk about discipleship. E eu creio que se nós entendermos I believe if isso, we understand that, algumas coisas também vão precisar transicionar em nossa vida. some things will have to go on transition in our lives. Eu acredito que esse termo esteja no linguajar de todos aqui. I believe this term is in the language of everyone here. Fazer discípulos faz parte da comunicação da igreja. To make disciples is part of the communication of the church. Mas talvez boa parte de nós ainda não entendeu exatamente o que significa. But great part of us might not understand what that truly means. Eu me sinto à vontade porque percebi claramente que a ênfase maior aqui é relacionamento. I feel very at home because I see that the emphasis here is relationship, Não estrutura, relacionamento. not structure, relationship. Nós precisamos das estruturas, We have to have structure, mas nós dependemos de relacionamentos. but we depend on relationships. E eu vou lembrar a você uma passagem bíblica I want to remind you of a biblical passage que eu vou tomar como uma espécie de parábola viva nessa manhã. that I'll take as an living parable this morning. Um relato que está em Gênesis capítulo 30. Genesis 30. Ali nós temos dois pastores. There we have two shepherds. É uma história real, mas que eu vou tomar como figurada para introduzir o assunto. It's a real story, but I'm going to take Uma história real. it's a real story that I'm going to address to talk about the subject. Então nós temos dois pastores, um se chama Labão e o outro se chama Jacó. Therefore, we have two pastors. One is called Jacob and one is Laban. Tá certo, gente? Laban. Thank you, Larry. E eles eram pastores muito diferentes. They were very different pastors. Labão era pastor por conveniência. Laban was a pastor by convenience. Ele pensava sempre em ter muitos rebanhos, He was always thinking about having lots of sheep porque na sua flocks. mente rebanho significava poder, dinheiro, status. Because in his mind, sheep and flocks used to mean status and power and position. De vez em quando Labão fazia menção do nome de Deus, mas era apenas uma desculpa. Every once in a while, Laban would mention the name of God, but it was more like an excuse. O outro pastor se chamava Jacó. And the other pastor was called Jacob. E Jacó tinha um legado a respeitar. Jacob had a legacy to be respected. E ele precisava fazer com que o seu rebanho crescesse mais do que o de Labão. And he had to make his flock to grow greater than Laban's. Quantos de vocês se lembram da história How desses many dois of you homens? remember this story? E Jacó estava em desvantagem, Jacob was in a disadvantage porque as ovelhas do seu rebanho precisavam trazer marcas. because the sheep of his flock needed to bring marks. Eles fizeram um acordo entre os So dois. they did a deal between the two of them. Jacó iria trabalhar Jacob was going to work, e as ovelhas que nascessem com marcas na sua pelagem, and the sheep that were birthed with a mark on their skin, on their hair, I believe, elas seriam de Jacó. they will be Jacob's. E as ovelhas que nascessem com a pelagem uniforme seriam de Labão. And the sheep that were uniform without any marks were going to be Laban's. E você não precisa ser um geneticista ou um veterinário para saber que as ovelhas tendem a nascer sem marcas. You don't have to be a doctor or a vet to understand that sheep can be born without marks, Com uma pelagem uniforme. Não? with a uniform, that they tend to be born with a mark. Without a mark. Obrigado. E Deus inspirou Jacó God inspired Jacob para que o seu rebanho crescesse mais do que o de Labão. so that his sheep flock would actually outgrow Laban's. Ele colheu algumas varas verdes. He picked up some of the green rods. Eram varas maleáveis. They were flexible. They were
easy to work with. E ele gastou um tempo trabalhando essas varas. He spent some time working on those rods. Ele cavou, ele usou um instrumento cortante para descascar as varas. He used a tool to actually polish and to just chisel them. E depois de prontas as varas, After they were finished, ele colocou as varas diante do rebanho. he actually set those rods in front of the flock. E um milagre aconteceu, And a começou a miracle acontecer. began to happen. Porque quando as ovelhas olhavam para as varas, Because when the sheep or the flock would look at those rods, elas tinham uma referência. they had a role model. Era como se as marcas que Jacó tinha feito nas varas It was like the marks that Jacob had put on those rods entrassem nas ovelhas would come into the sheep, e determinasse o padrão da multiplicação do rebanho. and that would set the standard of reproduction to that flock. E assim o rebanho de Jacó cresceu mais do que o rebanho de And in Labão. that way, the flock of Jacob outgrew Laban's. Por que eu estou lembrando esse episódio bíblico para Why vocês? am I remembering of this biblical episode to you? Porque nós estamos diante de um desafio muito semelhante. Because we are before a very similar challenge. Nós precisamos fazer o rebanho de Deus crescer, We have to make God's flock grow, mas não pelos motivos de Labão. not because of Laban's reasons. Eu creio que nenhum de nós está aqui no ministério por status, dinheiro ou poder. I believe that none of us here are in the ministry because of money, status, and power. Nós precisamos causar um impacto no mundo. We have to make an impact in the world. E para causar um impacto nas nossas nações, And to cause an impact in our nations, nós precisamos de volume, we need volume, muitas ovelhas, we need a lot of sheep, mas essas ovelhas precisam trazer marcas. but these sheep need to bring marks. No Brasil, In a minha Brazil, nação, my nation, nós somos hoje mais de 40 milhões de crentes. we are more than 40 million Christians. Mas nós não conseguimos ainda impactar a fibra moral da nossa nação. But we still haven't been able to make an impact on the moral fiber of our nation. De certa forma, quanto mais crentes temos, parece que mais corrupção e mentira e adultério. In some ways, the more Christians we have, it seems like we have more adultery, more corruption, more sin. E um tempo atrás eu estava perguntando a Deus por quê. And some time ago, I was asking God, why? Se somos tantos, por que não estamos causando o impacto que deveríamos causar? If there are so many of us, why are we not making the impact that we should make? E Deus me disse que a resposta está no fato de que grande parte do rebanho And God said that the answer is, great part of this flock é rebanho de Labão. is a flock of Laban. É cuidado por líderes que não estão preocupados em gerar ovelhas que trazem as marcas de Cristo. That are cared for or by leaders that are not concerned about the marks of Christ being put on them. E eu creio que não é diferente na maioria das nações. And I believe that's not different in most of the nations. E nós precisamos virar o jogo. And we have to change this game. Os currais da religião estão cheios de ovelha. The flocks, the house barrels, or how can I say, the place where all of the animals are stored, Estão cheios de are ovelhas. filled with sheep, Mas elas não têm as marcas but para they mudar o mundo. don't have the marks to change the world. E nós precisamos fazer com que os nossos currais We need to do such work that our house barns multipliquem ovelhas will multiply sheep que realmente vivam o evangelho. that truly live the gospel. Como nós vamos fazer isso? How are we going to do that? A resposta é The discipulado. answer is discipleship. A resposta que Jesus nos deu é discipulado. The answer that Jesus gave us is discipleship. Nós precisamos fazer aquilo que Jacó fez. We have to do what Jacob did. Precisamos encontrar varas verdes. We have to re-encounter many times. Precisamos encontrar pessoas maleáveis. We have to find people that are flexible. Pessoas que aceitem mudanças em suas People vidas. that accept change in their lives. Não religiosos endurecidos pela religião. Not the tough and hardened religious people. E nós precisamos gastar tempo And com we have essas pessoas. to spend time with these people. E precisamos trabalhando pessoalmente com elas. We have to work personally with them Transformá-las em referência para o rebanho. to transform them into role models to the flock.
Porque se no nosso rebanho nós tivermos muitas referências, Because if in our flock we have too many references or role models, essas referências vão determinar a qualidade da nossa multiplicação. those role models will determine the quality of our reproduction or multiplication. Eu estou falando para você exatamente daquilo que Jesus fez e nos mandou fazer. I am speaking to you exactly of what Jesus told us to do. Jesus começou o seu ministério aos Jesus 30 anos. began his ministry by 30, E ele tinha uma grande visão. and he had a great vision. Ele precisava ganhar o mundo. He needed to win the world, E ele pensava em outras gerações. and he was thinking of other generations. E a primeira coisa que Jesus fez And the first thing Jesus did não foi criar uma estrutura. was not to create a structure. Não foi fazer uma grande campanha de marketing. It wasn't to do a huge marketing campaign. Ele trouxe algumas pessoas para a fé. He brought some people to the faith. E daquelas primeiras que ele ganhou, And from the first ones he won, ele chamou para junto de si. he called them near him. E eu posso dizer para você que esse foi um dos atos mais importantes do ministério de Jesus. And I can tell you that this is one of the most important actions of Jesus' ministry. Trazer pessoas comuns To para dentro bring da sua vida. Normal people, average people, to inside of his life. Isso está no livro de Marcos, capítulo 3. This is in Mark chapter 3. Jesus ainda estava começando. Jesus was still getting ready, E ele chama alguns getting started. homens. And he calls some in, E diz a minha Bíblia que and ele my os Bible chamou says he called them para estarem com ele to be with him e para enviá-los a pregar. and to send them to preach. Quero que você preste atenção nisso. Os chamou Please para pay estarem attention com to ele that. He called them to be with him e para enviá-los a pregar. and to send them to preach. Nós temos aqui um processo e um propósito. We have here a process and a purpose. O processo do discipulado é relacionamento pessoal. The process of a discipleship is personal relationship. O discipulado que Jesus praticou e que ele nos mandou replicar The discipleship that Jesus practiced and told us to multiply or replicate, envolve relacionamento pessoal. involves personal relationship. Ele os chamou para estarem com ele. He called them to be with him, Mas aquilo tinha um propósito. but that had a purpose. Ele queria treiná-los para o ministério. He wanted to train them to the ministry. Estava lá no contrato desde o primeiro momento. It was in the contract from the very beginning. Eu quero que vocês sejam meus amigos. And I want you to be my friends. Não só para que sejam meus amigos, Not just so you are my friends, mas para que vocês reproduzam aquilo que eu vou fazer diante dos seus olhos. but so you can reproduce what I'm going to do before your eyes. E assim Jesus investiu 3 anos na vida daqueles homens. And in that way, Jesus invested in the lives of those men for 3 years. E não foi fácil. And it wasn't easy. Descascar varas é um trabalho difícil. For you to polish these rods or chisel them, it's a hard job. Eu posso garantir para vocês que é mais confortável pregar. I can guarantee you that it's more comfortable to preach. É mais confortável levantar estruturas. It is more comfortable to raise structures. De certa forma, os púlpitos nos santificam, In né? certain ways, the pulpits sanctify us. Atrás de um púlpito assim a gente Behind fica a tão bem, pulpit né? this way, we are so good looking. Mas o propósito, o processo do discipulado But the process of discipleship é descermos do púlpito is for us to get off the e pulpit trazermos pessoas para dentro da nossa vida. and bring people inside to the inside part of our lives. E vivermos a vida cristã bem diante dos olhos dessas And to pessoas. live the Christian life right in front of these people's eyes. De tal maneira que elas aprendam a ser verdadeiros cristãos olhando para nós. In such a way that they learn to be true Christians looking at us. Foi o que Jesus fez. That's what Jesus did. Esse foi o centro da sua agenda durante 3 anos. This was the central point of his agenda, his program for 3 years. Ele estava ocupado com as multidões. He was occupied with the Havia multitudes. muitos compromissos, There were a lot of appointments, muitas urgências a atender. a lot of urgencies to tend to. Mas Jesus se concentrou especialmente em formar 12 homens. But Jesus especially concentrated himself to form 12 men. E ele derramou tudo o que ele tinha sobre esses homens. And he imparted all he had in them.
E to them. é por isso que nós estamos aqui And hoje, that's why we're here today, seguindo Jesus. following Jesus. Porque o ministério e a visão de Jesus Because the ministry and the vision of Jesus, não ficaram nele, they didn't stay retained in him. mas foram transferidos para outras pessoas. They were transferred to other Que people. transferiram para outras That pessoas. transferred to other people. E nós perdemos muito disso. And we really lost a whole lot of that. Quando o pastor Larry leu meu livro, When Pastor Larry read my book, ele fez um comentário he made a comment que me impressionou. that really impressed me. Ele disse, He said, nós, a igreja americana, precisamos dessa mensagem, we, the American church, need that message. porque nós sabemos levantar mega igrejas, Because we know how to raise mega churches, mas nós não sabemos levantar mega homens. but we don't know how to raise mega men E or nós women. só vamos conseguir And, formar mega homens We need to learn how to make mega men. se nós formos filhos do homem, If we are son of men, vivendo com eles living with them, a vida de Deus. the life of God. Quando Jesus ressuscitou, When Jesus resurrected, ele fez uma proclamação solene. he made a solemn proclamation. Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos He céus e na terra. said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ou seja, eu venci todos os seus inimigos. In other words, I have overcome all of your enemies. Eu venci o pecado, I have overcome sin. eu venci a morte, I have overcome eu death. venci Satanás. I have overcome Satan. Eu tenho toda a autoridade. I have all Mas authority. isso agora precisa ter uma repercussão. But this now needs to have a repercussion. E como repercussão, Jesus nos deu um mandamento. And as repercussion, Jesus gave us a command. Façam discípulos. Make disciples. Ide e fazei Go discípulos, and make disciples. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Baptizing Espírito Santo, Them in the name of the Father, the Son, and the Spirit, e the Holy Spirit. ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho And ordenado. teaching them how to keep all of the things that I have taught you. Portanto, não é uma opção. Therefore, it's not an option. Todos nós somos comissionados a isso. All of us are commissioned to do that. E eu acho que nós concordamos And I think we agree. que é a nossa missão. This is our mission. Mas talvez não tenhamos pleno acordo em o que significa fazer But isso. perhaps we don't have the full agreement of what it means to make disciples. Alguns de nós Some of pensamos us que fazer discípulos é simplesmente converter pessoas. Believe that to make disciples is just to simply convert people. Eu vou ali na rua, I'm going to go out to the street. falo de Jesus e da salvação para alguém, I'm going to speak of Jesus and give salvation to ele someone. responde com fé He responds in faith. e nós pensamos, pronto, fiz um discípulo. And we say, ready, I'm finished. I made a disciple. Mas isso não é fazer discípulo. But this is not making Isso é disciples. evangelizar pessoas. This is evangelizing people. Na verdade, o processo do discipulado vai começar agora. Actually, the process of discipleship starts now. Porque, segundo Jesus, Because according to Jesus, fazer to discípulos make disciples é ajudar pessoas a crescer is to help people to grow até se tornarem maduras na fé. until they become mature in the faith. Isso acontece através de relacionamento And this pessoal. happens through personal relationships. Então nós vamos ser desafiados So we are challenged a descer do púlpito, to come off the a pulpit, tirar as nossas roupagens to eclesiásticas take all of our ecclesiastical attire para poder influenciar algumas so pessoas we can influence some people que possam ir adiante de that nós. can go ahead of us. E há um tempo atrás, Some time ago, o Senhor me levou a uma releitura de João capítulo 17. the Lord led me for a rereading of John 17. Nós conhecemos João capítulo 17. We know John 17. É conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. It is known as the priest prayer of Jesus. Mas, na verdade, Jesus não estava ali diretamente orando por todos os cristãos. But actually, Jesus was not just there praying directly about all Christians. Eu vejo hoje João capítulo 17 como um verdadeiro manual de discipulado. Today, I see John 17 truly as a manual for discipleship.
Em João capítulo 17, Jesus já está à sombra da cruz. In John 17, Jesus is already at the shadow of the cross. Ele está vivendo os seus últimos momentos na He terra. is living his final moments on earth. Já em Jerusalém para ser entregue por todos nós. He is already in Jerusalem to be given for all of us. E ele se apresenta diante do Pai. And he actually goes before the Father, E, na verdade, ele vai prestar contas do seu ministério. and actually he is giving account of his ministry. Isso fica muito claro no versículo 4. It's very clear in verse 4. Quando Jesus diz, Pai, eu completei na terra a obra que me enviaste para fazer. When Jesus says, Father, I have finished the work which you have given me to do. É uma proclamação. It is a proclamation. Eu cumpri a minha missão. I have accomplished my mission. Mas do que Jesus está falando aqui em João capítulo 17? But what is it that Jesus is talking about in chapter 17 of John? Nós sabemos que a principal obra que ele veio fazer foi a obra da redenção. We know that the main work he came to do was the work of redemption. Ele veio para morrer por todos nós. He came to die for all of us. Mas em João 17, ele não está falando da obra redentiva. But in John 17, he's not talking about the redemptive work Porque não tinha acontecido ainda. because it hadn't happened yet. Estava próximo, It was near, mas não tinha acontecido. but it had not happened. Mais tarde, Later on, quando ele estava já desfalecendo na cruz, when he was already fainting on the cross, ele diria, está consumado. he would say, "It is finished." Ou seja, na cruz, In other words, on the cross, a obra da redenção se completou. the work of redemption was completed. Mas aqui em João 17, But here in John 17, Jesus está prestando contas de uma outra obra. Jesus is giving account of another work. Eu completei na terra a obra que me enviaste a fazer. I have done on earth the work you've given me to do. E do que ele está falando? And what is he talking about? Do trabalho que ele fez na vida de um grupo de homens. He is talking about the work he has done in the life of a group of men. Tudo o que Jesus vai falar a partir do versículo 4 de João 17 All that Jesus is going to speak about after verse 4 in John 17 diz respeito ao investimento que ele fez para transformar um grupo de 12 homens comuns em talks líderes about confiáveis. the investment that he's done to transform the lives of common, regular men, just average people. E nós temos muitas chaves aí. And we have many keys here. Certamente eu não terei tempo para explorá-las aqui. Certainly, I don't have time to unpack all of them. Mas João 17 é um verdadeiro manual de discipulado. But John 17 is truly a manual for Nos discipleship. dá diretrizes para não nos perdermos nas nossas próprias invenções. It gives us direction so we don't lose ourselves in our own inventions. Por exemplo, no versículo 7, In an example, verse 7, Jesus diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus said, "Now they have known that all things which you have given me are from you." Há uma mensagem subliminar aqui. There is a subliminal message here. Depois de 3 anos de trabalho com esses homens, After 3 years of work with these men, Jesus está dizendo, agora eles reconhecem que tudo que eu tenho vem de ti. Jesus is saying, now they recognize that everything I have comes from you. E aqui nós temos uma pista de como devemos fazer discípulos. And right here we have a clue about how we should make disciples. É preciso que haja uma conquista. There needs to be a conquering. Discipulado não é feito sob o poder do autoritarismo. Discipleship is not accomplished with the power of authoritarianism or authoritarianism. Authoritarianism. There we É go. isso aí. There you go. Thank you, David. Infelizmente, em muitos lugares onde eu vou, Unfortunately, many places I go, eu não posso falar essa palavra, I cannot speak that word, discipulado, discipleship, porque as pessoas estão feridas. because people are hurt. Porque em nome do discipulado, pessoas manipularam pessoas. Because in the name of discipleship, people manipulated people. Pessoas governaram pessoas. People governed people. E usaram de autoritarismo. And they used authoritarianism. E nós temos que admitir que no discipulado We have to admit that in discipleship, há uma relação de autoridade. there is a relationship of authority. Se você é meu discípulo, If you are my disciple, eu tenho uma certa autoridade sobre I você. have certain authority over you.
Mas como toda a autoridade no reino de Deus, But as all authority in the kingdom of God, ela precisa ser usada para servir. it has to be used to serve. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que 3 anos depois, And I want to address our attention to the fact that 3 years later, Jesus finalmente tinha conquistado a completa confiança dos seus discípulos. Jesus finally had conquered the trust of his disciples. Nós temos um segredo aqui. We have a secret here. Autoridade conquistada. Authority that is conquered. As pessoas precisam nos ver vivendo a vida de Deus. People have to see us living the life of God E abençoando-as com tudo que nós temos. and blessing them with all that we have. E assim elas alegremente vão se submeter a nós. And in that way, they will joyfully submit themselves to us, Como esses discípulos fizeram like com these Jesus. disciples did to Jesus. Talvez pareça estranho para você pensar em discípulos ainda tendo dúvidas sobre a identidade de Maybe Jesus. it can be strange for you about thinking of people or disciples having thoughts regarding the authority that Mas you have. eles tiveram dúvidas. But they had doubts, or that Jesus had, but they had doubts. Certa vez, depois de um bom tempo de caminhada, Jesus perguntou, quem eu sou para vocês? Quem dizem os homens que eu sou? One time, Jesus asked upon a walk, "Who do you think I am?" Or "Who do they say I am?" E quando eu leio esse texto, And when I read the eu text, sinto uma hesitação. I feel hesitation. Ninguém tinha muita certeza, Nobody was truly sure até que Pedro se arriscou. till Peter took a risk. Pedro era aquele que falava e depois pensava. Peter was the one who spoke first and then thought about it. Às vezes funcionava bem, às vezes não. Sometimes it worked well, sometimes it didn't. E Pedro deu um passo à frente And Peter took a step forward. e Pedro disse, tu And és Peter o Cristo, said, "You are the Christ. o Filho do Deus vivo. You are the Son of the living God." E a Bíblia diz que Jesus saltou de alegria, And the Bible says that Jesus jumped in joy. porque finalmente, depois de um bom tempo caminhando Because juntos, finally, after a long time walking together, discípulo tinha certeza de quem ele era. one disciple was sure about who he was. Quantos de nós estamos dispostos a fazer esse caminho? How many of us are willing to do this kind of journey? Deixar que as pessoas descubram quem nós somos em Deus, To let people find out who you are in God. não por causa dos nossos títulos, Not because of your titles. não por causa do nosso marketing, Not because of your marketing. mas por causa da vida de Deus que nós carregamos. But because of the life of God that you carry. Mas para que as pessoas vejam a vida que nós But carregamos, so that people can see the life that we carry, elas precisam andar conosco. they have to walk with us. Porque, como eu falei, atrás do púlpito eu Because- sou um personagem. As I said, behind a pulpit, I am a character. Mas quando eu estou dirigindo o meu carro, But when I'm driving my car no trânsito violento do Brasil, in the intense traffic road of Brazil, e aí eu preciso demonstrar o que é de fato ser um bom cristão. then I have to demonstrate what truly is to be a good Christian. Então eu estou propondo a você So I propose to you, que coloque discípulos no banco de passageiro do seu carro, put some disciples in the passenger seat of your car que traga discípulos para comer à volta da sua and mesa bring disciples to eat around your table e tenha muita responsabilidade com isso, and have a lot of responsibility with that. porque o seu propósito Because your purpose é multiplicar referências is para to o rebanho. multiply the role models to the sheep. O estilo de liderança que Jesus viveu e nos mandou replicar The style of leadership that Jesus lived and told us to replicate, é uma liderança servil. it's a leadership that serves. No versículo 6, Verse 6, por exemplo, for example, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste, he said, "I have manifested your name to the men whom you have given eram me. teus, They were yours. tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. You gave them to me, and they have kept your word." No versículo 9 ele reafirma isso. Verse 9, he reaffirms that. É por eles que eu rogo. I pray for them. Não rogo pelo mundo, I do not pray for the world, mas por aqueles que me deste, porque são teus. but for those whom you have given me, for they are yours. Essa é a consciência do verdadeiro fazedor de discípulos. That is the awareness of a true disciple maker. Quem são os discípulos? Who are the disciples? São pessoas que têm uma propriedade, pertencem a Deus. Those are people that belong to God, E o Senhor nos dá and he gives us para que nós possamos formá-la so we can form them e devolver a Ele, and return them to him, ajudando essas pessoas a encontrarem o propósito de Deus para as suas helping vidas. these people to find the purpose of God for their lives. Liderança servil.
serving leadership. Eu não sou dono dos meus discípulos. I am not the owner of my Eu não disciples. posso manipular o futuro deles ao meu bel prazer. I cannot manipulate their future for my mere pleasure. Mas eu preciso como um guia, But as a guide, I need, como alguém que ajuda uma criança a as crescer, someone who helps a child to grow, levá-los ao propósito I need to take them to the purpose que é estabelecido pelo dono deles, which is established by their owner, o Todo-Poderoso. the Almighty. Isso muda completamente a nossa visão sobre as pessoas. This truly completely changes our vision about people. Se eu guardo a consciência de que as pessoas que estão comigo, If I keep the awareness that people that are with me, meus discípulos, my disciples, na verdade pertencem a Deus, actually belong to God, eles ganham um outro valor. they gain another worth. Porque o dono infere valor ao They objeto. gain another value because the owner actually determines the price of the object or the property. Por exemplo, For example. alguém aqui pagaria Would anybody here pay for $200 mil por uma bola de futebol velha e usada? for an old soccer ball? Would you pay $200 for that? Anybody here? Não. Mas às vezes alguém paga. But sometimes somebody pays for that. Se aquela bola for a bola If com a that qual ball Pelé fez o milésimo is gol. the ball that Pelé had scored the 1,000th, the 200,000th goal. Oh, I'm so sorry. Oh, somebody paid $200,000 for the soccer ball that Pelé kicked. Melhorando a ilustração. Let me improve my illustration. Alguém pagaria uma fortuna Somebody would pay a fortune por uma caneta, for a pen, uma caneta comum just a simple pen, como essa? like this one. Não. No. Mas e se for a caneta com a qual Nelson Mandela assinou todas as leis que But acabaram com what o if apartheid? that is the pen that Nelson Mandela used to sign all of the apartheid paperwork? Aí ela vira uma Then fortuna. it becomes Ela a ganha fortune. valor. It gains the value. Muito bem, cada pessoa Every person que Deus coloca nas nossas that God mãos places in our hands tem um valor imensurável. has a measurable, Porque pertence a immeasurable Ele. worth because they belong to E é Him. como um talento And it is like a que talent nós devemos devolver depois that we need to return Trabalhado. afterwards, worked on e melhorado. and improved. Agora, nesse processo de discipulado, In the process of discipleship, nós precisamos centralizar a palavra de we Deus. have to centralize, make the Word of God the center of it all. Eu me relaciono com os meus discípulos todo o tempo. I relate to my disciples all the time. Se você for a Ribeirão Preto, minha cidade, If you come to Ribeirão Preto, my city, I was born there. você vai ver uma igreja abençoada. You will see a blessed church. Você vai ver 6.000 pessoas se reunindo para adorar a You will Deus. see 6,000 people gathering to worship Você vai God. ver alguns prédios, o melhor que conseguimos construir. You will see some of the facilities, the best that we could build. Mas isso não é o principal que eu tenho a mostrar para But vocês. this is not the main thing I have to show Se you. você vier a Ribeirão Preto, If you come to Ribeirão Preto, eu gostaria que você conhecesse muito I would love for you a to minha meet equipe de discípulos. my team of disciples. Os homens que eu estou ajudando a crescer para The Deus. men that I'm helping to grow in God. Eles são a verdadeira missão. They are truly the mission. Quando eu me apresentar diante do Senhor no último dia, When I present myself to the Lord in that last day, eu quero dizer, Pai, eu completei na terra I a obra want que me to say, deste para Father, fazer. I have completed on earth what you have given me to do. E quando eu disser isso, And when I say that, eu não vou mostrar a foto do templo que eu I'm not going to construí. show a picture of the temple. Eu não vou mostrar o extrato da conta bancária da minha I'm not igreja. going to show the transaction statement of my E church. nem mesmo eu vou mostrar a multidão que se reúne para me ouvir todo domingo. And I'm not going to show the multitude of people that gather to hear me on Sunday. Eu quero mostrar para Jesus I um wanna show grupo Jesus limitado de A homens, very limited group of men aos quais eu me dediquei por anos da minha vida, with whom I related and dedicated myself for many years of my life, tentando fazer com que eles fossem melhores que eu trying to make them better than me e semelhantes a Jesus. and similar to Jesus. Obviamente, a gente não consegue isso só com conversa. Evidently, we cannot do that just by talking. Nós precisamos ter a centralidade da palavra no We have to discipulado. have the centrality of the word No in versículo discipleship. 8, Verse 8.
Jesus nos dá essa chave. Jesus gives us this key. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and they have known surely that I have come from you, forth from you, and they have believed that you sent me. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. I have been giving the words that you've given me. Jesus fazia isso de muitas maneiras. Jesus did that in many ways. Eventualmente, Jesus pregava a uma multidão. Eventually, Jesus would preach to a crowd. Ele falava com eloquência, He would speak with eloquence. como um grande pregador. He was a great preacher. E aqueles homens estavam assim sentados na primeira fila, And those men were sitting here on the first row, recebendo aquela palavra, receiving that word. muitas vezes em tom formal, Many times in formal tones, mas na maioria das vezes, but most of the time, Jesus estava ministrando a palavra ao coração deles, Jesus was ministering the word of God em conversas aparentemente despretensiosas. in conversations that seem to be not much about it. No dia a dia, Jesus In every day. plantava princípios. Jesus was planting principles. E assim, a mentalidade deles foi sendo And mudada. in that way, their mindset was going under change. Porque o propósito do discipulado passa pela mudança de mentalidade. Because the purpose of discipleship is the change of mindset. Aqueles 12 homens Those 12 men eram pessoas despreparadas. were very unprepared people. Eles não tinham qualificações. They had no qualifications. Jesus não foi a uma escola rabínica em Jerusalém buscar 12 mestres da Jesus Bíblia. didn't go to a rabbi or a rabbi school to pick up 12 men to be Não, disciples. ele No. foi a Galileia. He went to Galilee E ele encontrou homens simples, and he found simple men, pouco religiosos. very little religious men. E a única virtude que esses homens tinham And the only virtue that these men had é que eles eram varas verdes. is that they were green Eles eram rods. ensináveis. They were teachable. Eles estavam dispostos a They mudar. were willing to change. Jesus pôde cavar nessas varas e implantar as marcas de Jesus Deus. was able to polish and chisel those marks of God on those rods. E eu creio que nós And I temos believe aqui um segredo para o nosso That we ministério. have a secret here for our ministry. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa atenção nos talentosos, Many times we put all of our attention on the talented ones, nos preparados, on the prepared ones, nos carismáticos. on the charismatic ones. Mas se nós queremos ter ministérios de sucesso, But if we want to have successful o ministries, ministério de sucesso é aquele que vai além de mim and a ministry of success is one that goes beyond me e que alcança a próxima geração, and that reaches the next generation, eu preciso encontrar pessoas ensináveis I need to find teachable people e implantar a palavra em suas and vidas. implement the word in their lives. Mas a palavra não é apenas pregada no And discipulado, the word is not simply preached in discipleship. porque senão nós poderíamos fazer simplesmente uma classe. Because if that was the case, we could just do a class. A palavra precisa ser vivida no discipulado. The word needs to be lived in discipleship. No versículo 19, In verse 19, Jesus fala dessa necessidade de modelo. Jesus talks about the need for role modeling Ele diz or assim: modeling. e a favor deles eu me says, santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. Então preste atenção nesse processo. Pay attention to the process. Eu, I, o fazedor de discípulos, the disciple maker, me santifico a mim mesmo, I sanctify myself para que eles sejam so santificados that na verdade. they can be sanctified in the truth. Esse não é um conceito muito antigo para mim, This is not a very old concept for me. porque eu sempre pensei na santidade sob dois ângulos. I've always thought of holiness in two angles. Em primeiro lugar, a santidade é uma consequência da presença de Deus em mim. First, holiness is the consequence of God's presence in me. Eu me converti e o Espírito Santo veio habitar em mim. I converted and the Holy Spirit came to indwell in me. Portanto, essa influência do Espírito vai me santificando. Therefore, the influence of the Spirit is sanctifying me. Faz sentido, não? Makes sense, right?
O outro ângulo da santidade, The other angle of que holiness sempre esteve na minha cabeça, that was always in my mind é que a santidade é uma escolha que eu faço todos os dias. is that holiness is something I choose every day. Significa negar-me a mim mesmo e Which tomar a means minha cruz. to deny myself and carry my cross. Decidir minuto após minuto que eu vou me esforçar para não ofender a santidade de Deus. And minute after minute, I'm going to make an effort to not offend God's holiness, Para não pecar. to not sin. E tomando essa decisão, And to make that decision sob a graça de Deus, under the grace of eu me God, mantenho santo. I remain holy. Mas aqui Jesus está nos dando uma outra conotação para a But santidade. here Jesus is giving us another concept about holiness. Eu me santifico I sanctify myself para que outras pessoas sejam so that santificadas. other people can be sanctified. Nós poderíamos chamar isso de poder da influência. We could call this the power of influence. O discipulado é muito poderoso, Discipleship is very powerful porque nós transferimos modelo. because we transfer models. Portanto, não Therefore, adianta nós multiplicarmos It doesn't do much if we multiply com o padrão errado. with the wrong pattern. Eu me lembro de uma ocasião, I am remembering a situation. eu An estava instance. orando I was praying. e Deus me perguntou: God asked me, Danilo, as reuniões de célula da sua igreja são cultos a mim? Danilo, are the small groups of your church, cell groups of your church, service to me? Eu disse: sim, Senhor. I said, yes, Lord. E ele me perguntou: por que você não me permite então que os meus servos ofertem nas células? And he asked, so why is it that you don't allow my servants to give offerings in those small groups? Se é um culto? If it's a service. Eu disse: já entendi, Senhor. I said, I understood, I got it. Então eu conversei com a minha equipe So pastoral I talked to my pastoral team, e nós mudamos uma rotina. and we changed a routine. E nós começamos orientamos os líderes a dar oportunidade nas células para que as pessoas ofertassem. And we gave orientation to the leaders of small groups to give an opportunity for people to give offerings. E alguns líderes ficaram muito desconfortáveis com And isso. some of the leaders were very uncomfortable Na with it. verdade, eles tinham uma certa vergonha de Actually, falar sobre ofertas. They were kind of embarrassed to talk about offerings. Quem sabe eles estavam influenciados por uma fama que você tem no Brasil de que igrejas só servem para tirar dinheiro das pessoas. Maybe they were influenced by a bad reputation that churches are only used to take money away from people. E eu ouvi dizer que alguns estavam bastante desconfortáveis. And I heard that some of the leaders were very uncomfortable. Então nós reunimos todos os nossos líderes. So we gathered all of the leaders. Estavam lá mais de 1000 líderes. We had over 1,000 leaders, Entusiasmados. very full of energy. E eu perguntei: quantos de Excited. vocês querem formar uma equipe super espiritual? And I said, how many of you want to build a super spiritual E todo team? mundo levantou a sua mão. Everybody raised their hand. Eu perguntei: quantos de vocês gostariam de ter And um I grupo said, de avarentos? How many of you want to have a group filled with avarentos, as in greedy? Yeah. How many here want to raise a team of greedy people? E ninguém levantou a mão. Nobody raised their hand. E eu lhes disse: And I said, if you se vocês não querem formar um grupo de avarentos, don't want to form a group of greedy people, falem da oferta com honra ao Senhor. talk about offerings with honor to the Lord. Percam a vergonha de ofertar. And get rid of this embarrassment of Sejam os offering. primeiros a fazer com Be the generosidade. first ones to do it E o with padrão que generosity. vocês estiverem vivendo diante dos olhos dele And the standard deles that you're living before their eyes será replicado, multiplicado no will meio da be igreja. replicated and multiplied in their O lives. poder The power da influência. of influence. Bom, eu poderia falar de muitas coisas. I could talk about many things. João capítulo 17 é John inesgotável. 17 is endless. Eu tenho sempre que posso sair da minha igreja para fazer um seminário sobre isso. Every time I can go out of my church, I do a seminar on this. E nós gastamos 8, 10 horas And we estudando do João 17. about 8 to 10 hours to just study John 17. Mas a mensagem principal que eu quero deixar But com the você main message I leave with you, é que nós precisamos virar o jogo. we need to change the game. Nós precisamos de muitos crentes. We need a lot of believers Na América, no in Brasil, America, in na Brazil, Europa, na in Ásia. Europe, Asia. Mas não basta ter volume. It's not enough to have volume.
Nós precisamos formar as pessoas. We have to form people. E eu não estou falando apenas de formá-las intelectualmente. And I'm not talking about to just intellectually form Eu não them. estou falando apenas de escolas bíblicas e teológicas. I'm not talking about Bible schools and theological schools. Eu não estou falando de ministérios e ministérios que atingem a necessidade das pessoas. I'm not talking about ministries and ministries that reach people's needs. Eu estou falando sobre fazer I'm discípulos talking about making que se disciples multipliquem. that multiply. Termino And I reconhecendo Recognizing que não é fácil, it is not easy. porque tratar com as pessoas Because handling people é mais desafiador do que entreter as is pessoas. more challenging than to entertain people. E às Wow. vezes nós vamos sentir a vontade de deixar alguém pelo meio do And caminho. sometimes we're going to feel like dropping some people on the side along the way. Um pastor amigo meu tem uma interpretação apócrifa de uma passagem bíblica. A friend of mine has an apocryphal interpretation about the Bible. Quando Jesus estava com os discípulos, A false interpretation about the Bible. Jesus estava com os discípulos à beira do Jesus mar was with the disciples by the sea. e ele estava cansado. Huh? Yeah, his own interpretation of this passage. Jesus estava com os discípulos à beira do mar Jesus was with the disciples by the sea. e, segundo esse meu amigo, Jesus estava cansado de alguns deles. According to my friend, Jesus was just fed up with some of these Eles disciples. deram muito trabalho para They were Jesus. so laborious to him. Não imagine que eles chegaram todos prontos. No, don't imagine that they arrived all done and ready. Quem vê João escrevendo a sua carta, Who sees John writing his letter? tão amoroso, So loving, dizendo: filhinhos, saying, children, little children, essas coisas vos escrevo para que não These pequeis. things I write to you so you don't sin. Mas se alguém pecar, But if someone sins, calma, oh, calm down, easy. nós temos um advogado. We have a lawyer, an advocate. Tão doce, João, não? So sweet, John, right? Mas não foi esse João que chegou na equipe de Jesus. But that's not the John that arrived in Jesus' team. Quando Jesus conheceu João e seu irmão, Jesus pôs um apelido neles. When Jesus met John and his brother, he gave them nicknames. Jesus os chamou de filhos do trovão. Jesus called them sons of thunder. Eu não sei como ele vai traduzir isso, mas eles eram galinhos de briga. They were fighting chicken fights or chicken fighters. Não faz sentido. no Makes inglês. no sense, right? Rooster fighters. Obrigado, Ana. Foi João quem disse para Jesus. And Foi João quem John said to Jesus, disse. Quando ele tentou passar por Samaria, os samaritanos não quiseram. when he was trying to go through Samaria, Samaritans João didn't want disse: it. Senhor, se tu quiseres, eu resolvo esse problema. John said, Jesus, if you want, I can resolve this issue. Eu faço descer fogo do céu e acabo com I eles can agora bring mesmo. fire from heaven and just do them away right now. Esses eram os discípulos de Jesus. Those were the disciples of E por Jesus. 3 anos, And for 3 years, ele ensinou, he taught, ele viveu. he lived, E and pacientemente, patiently, ele esperou que he eles mudassem. waited and waited for them to change. E finalmente, Finally, quando Jesus se foi, when Jesus went up, ele estava multiplicado he was multiplied em um grupo de homens, in a group of men, inclusive algumas mulheres. including some women. E por isso o evangelho está aqui And that's hoje. why the gospel is here. Esse é o nosso desafio. This is our challenge. Eu vim aqui para dizer a você, I came here to tell you, desça do púlpito, come off your pulpit. traga pessoas, Bring people nem sempre tão talentosas, that are not always so talented, mas pessoas ensináveis people that are teachable para dentro da sua vida. to inside of your life, E ensine-as a ser como and Jesus teach them é em sua vida. how to be like Jesus is in your life. Que Deus os abençoe. May God bless you. Eu trouxe alguns livros em Some of português. my Portuguese books. Então, se você fala So if you português, speak Portuguese, eles estão aí. they are there. Eu não vou levar nenhum livro para o I'm not going Brasil. to return to E eu- Brazil with any books. Também não vou levar nenhum dinheiro dos And livros I'm para o not Brasil. going to take any money from the Eu books. quero que o dinheiro que for da venda dos livros sirva para alguma causa desse ministério. I want that the revenue from these books to be used in the ministry cause. Mas eles estão disponíveis They're para vocês. available to you there. Deus os abençoe. God bless you.